Paz do Senhor, meus irmãos, momento de glória hoje. Quero compartilhar aqui uma palavra com vocês. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, o tempo para tudo. Uma palavra muito conhecida, muito dita na igreja. E hoje, durante todo o dia, o Senhor foi ministrando no meu coração e me trouxe, na verdade, várias palavras com o tema adorar. Então, hoje, o momento de glória é falando sobre adoração. E eu vou aqui compartilhar com vocês. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Essa palavra tem ainda outra, fala ainda sobre outras questões da nossa vida, que há tempo para tudo, mas eu quero hoje frisar, inclusive foi o título, o versículo que eu coloquei como tema, que é Eclesiastes 3:4, aqui na parte A diz: há tempo de chorar e tempo de rir. E hoje, como eu disse para vocês, logo já agora de início, eu passei o dia inteiro com esse sentimento em meu coração, e o Senhor, é como de uma forma muito audível, muito, né, muito fácil de identificar, o Senhor falou que se eu estou disposta a dar tudo. E eu fiquei pensando e falando com o Senhor, às vezes até chorei, né, perguntando o que será que é esse tudo, né? O que é tudo? E o Senhor foi ministrando no meu coração que todo propósito dele tem um preço. E aí você pode talvez discordar comigo, porque o preço já foi pago na cruz, né? Quando o Senhor fala, eu paguei o preço, eu paguei a cédula, né? Que o inimigo tinha de escravidão que nós tínhamos, o Senhor Jesus já pagou com o seu sangue. Mas não é sobre isso que eu estou falando sobre propósitos. E aqui, logo no início dessa palavra, diz: e há tempo para o propósito debaixo do céu. Se é debaixo do céu, o propósito é na terra, e ao tempo do cumprimento do propósito. E até que o propósito de Deus seja cumprido, nós estamos no processo. Já falei muitas vezes sobre processo, eu tenho até uma série aí, se você me acompanha, de processos, falando dos processos da vida de Moisés. A gente tem três ciclos na vida de Moisés, de 40 anos como filho da filha de Faraó, 40 anos ali no deserto, cuidando de ovelhas, cuidando de gado, sendo pastor, e 40 anos com o povo, ali em rota, né, em caminho de Canaã, o qual ele não desfruta, porque ele, ao invés de falar a rocha, ele bateu, essa rocha já simbolizando Cristo, e ele num momento talvez de raiva, num momento impensado, um momento frágil, como todos nós temos. Ele bateu e não falou, e o Senhor mostrou para ele toda Canaã, toda a terra que, assim como ele tinha prometido, que mana leite e mel, e o Senhor falou que ele não estaria ali para desfrutar. Então, como tudo na vida, né, meus irmãos? Toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. E o que o Senhor, como eu disse, já ministrou ao meu coração é que há tempo para tudo. E se eu, Vanessa, ou se você que está me ouvindo, está disposto a entregar tudo ao Senhor. Há um propósito de Deus nas nossas vidas, e quando esse propósito for cumprido, o Senhor vai nos recolher. Porque há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas até que esse propósito seja cumprido, até que o projeto de Deus seja cumprido, nós vamos ter muitas etapas e muitos processos. Van, quem tem promessa não morre? Sim, quem tem promessa também morre. A promessa, ela é condicionada. Nós temos na Bíblia, na palavra do Senhor, promessas que são incondicionais, que não precisam de nenhuma ação. Agora, tem promessas que precisam sim de uma ação. Eu já disse isso para vocês em outro vídeo, e um exemplo muito claro para a gente de uma condição é o povo os 40 anos ali sendo conduzido por uma nuvem e sendo conduzido por uma coluna de fogo. Se eles estivessem ausentes ou longe da coluna ou longe da nuvem, eles teriam problemas.
Isto é, quando eu e você saímos da presença do Senhor, quando eu e você saímos do propósito de Deus, não tem como as promessas acontecerem ou se cumprirem. Mas há um tempo para todas as coisas. E eu quero perguntar para você que está me assistindo, se você é capaz de adorar em qualquer situação. Quando nós temos prosperidade, e eu não digo apenas de prosperidade financeira, porque a prosperidade financeira, meus irmãos, às vezes não tem nada a ver em relação ao Senhor. Nós temos pessoas corruptas, pessoas com problemas, pessoas que fazem o que não agrada a Deus e são prósperas financeiramente. Então, não necessariamente a pessoa ter uma prosperidade financeira significa que o Senhor está abençoando. O Senhor permitiu, e não cabe a mim questioná-lo, porque Ele é o Senhor e eu sou a serva. Mas eu não estou falando desse tipo de prosperidade. Mas é muito mais fácil para nós adorarmos quando está tudo bem. É muito fácil para nós adorarmos quando nós não temos nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas será que eu e você somos capazes? E é nesse ponto que eu chego com você, quando o Senhor falou se eu sou capaz de entregar tudo. Se eu sou capaz de adorar o Senhor na dificuldade. Se eu sou capaz de adorar o Senhor quando eu sou contrariada. Se eu sou capaz de adorar o Senhor quando Ele se cala. Esse louvor que eu disse a vocês fala exatamente sobre isso. Adorar quando Deus não responde. Van, como assim Deus não responde? Existem muitos momentos da nossa vida que Deus se cala. Que Deus fica em silêncio e o que nós temos apenas é crer. O que nós temos apenas são as nossas lágrimas de companhia. E existem momentos na nossa vida que aparentemente nós estamos sozinhos. Aparentemente parece que ninguém nos entende, nos compreende. Existem dores que são dores pessoais, são dores que não podem ser compartilhadas, são dores que apenas parece que a gente está sentindo, nós estamos sendo dilacerados e que ninguém nos entende. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Em ter problemas, questões na minha vida, na minha alma, que se eu falasse para alguém, as pessoas, mas aquilo para mim machucava tanto, me feria tanto. E aí a gente lê na palavra do Senhor que há tempo de rir. E rir é muito bom. Eu até falei para vocês no vídeo anterior que as pessoas se embriagam, as pessoas para rir. Eu não preciso de nada disso para dar risada. Mas também tá falando que há tempo de chorar. E você adora diante das lágrimas? E você adora diante de uma negativa, diante de uma perseguição? Nós conseguimos ler, e hoje foi ministrado sobre isso no culto que eu estive, no livro de Isaías 38, que fala sobre a questão de Ezequias, do rei Ezequias. O Senhor fala através de Isaías que Ezequias vai morrer, para ele arrumar sua casa. E Isaías ainda no pátio, o Senhor manda ele retornar e falar que ia acrescentar mais 15 anos para aquele homem. E aquele homem, ele ora a Deus, coloca o seu rosto na parede, a gente não entende exatamente como que é isso, né? Mas eu acho que exatamente no sinal de humilhação. E ele fala, Senhor, eu sou teu servo. Ele ali se coloca justo diante de Deus. O Senhor acrescenta mais 15 anos para ele de vida. Esses 15 anos ele errou muito, ele falou que não devia, e é algo que fica de alerta para mim, para você. Ele chamou inimigos na sua casa e falou, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E às vezes a gente fala demais, eu já também ministrei sobre essa palavra. E aqueles 15 anos que o Senhor, pela misericórdia, concedeu a ele, ele usou de uma forma incoerente. Mas, ao tempo de todas as coisas, e naquele momento onde eu quero chegar, Ezequias chorou. E aí, logo depois, ele se alegrou, porque o Senhor falou que já não ia mais recolher. Nós temos Davi, que ele ali coabitou com Batseba, adulterou com Batseba, ela engravida, e o Senhor, através do profeta Natan, corrige Davi, ele reconhece a sua falha. Aí a gente chega no Salmo 51, e ele fala, Senhor, tudo bem, eu errei, eu pequei contra ti, mas não retires de mim o teu espírito. Só que, como eu disse, tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. E o Senhor pesou a mão sobre a família de Davi. Nós vemos que houve estupro de um filho para Tamar.
Houve ali o próprio filho de Davi, Absalão, quis matá-lo. Aconteceu muitas coisas. E aí, meus irmãos, o primeiro filho dele com Batseba, morreu. Davi se colocou em pano de saco, Davi se humilhou, mas não adiantou, porque há uma consequência para os nossos atos. Ele chorou, ele pranteou, mas aquela criança morreu. E sabe o que ele fez? Ele se levantou, se alimentou, porque ele estava em jejum, e ele adorou. É adorar quando Deus não responde, porque há tempo para todas as coisas. Naquele momento, até os próprios empregados de Davi falaram: mas o Senhor estava sem comer, estava pranteando, estava em humilhação. Agora que a criança morreu, o Senhor se levanta, toma banho e vai comer. Ele fala: sim, porque não há mais nada a ser feito. É adorar quando Deus não responde. Aquela mulher que ia pegar a água, a mulher samaritana, no meio do dia, para que não se encontrasse com as outras mulheres, porque muito provavelmente ela tinha vergonha de sua vida, com tantos maridos, e o Senhor Jesus ainda fala que nenhum era marido dela de verdade. Nós temos muitas linhas para a história dela, não vou entrar nesse mérito agora, mas ela questiona o Senhor. Onde que adora de verdade? Se é em Samaria, se é em Jerusalém? E o Senhor fala: a questão não é o lugar. A questão é adorar em espírito e em verdade. Você é capaz de adorar a Deus no meio da luta? Você é capaz de adorar ao Senhor quando você está passando por uma perseguição? Você é capaz de adorar ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, sem ter talvez um alimento em casa? Sem talvez alguma coisa que você almeja? Você já foi traído ou traída e conseguiu adorar? Você já acabou de ser demitido do teu trabalho e falar: Senhor, o Senhor é o dono da porta de emprego. O Senhor é o dono da minha vida e eu vou adorar. Adorar quando Deus não responde. Adorar quando nós estamos feridos e machucados. Adorar quando nós estamos com medo. Meus irmãos, os apóstolos estavam no mar, estavam no barco, aquele mar estava bravio. E eu fico imaginando, eu já andei de barco e eu fiquei com medo com marolinha. Imagina aquele mar agitado. E Jesus disse: acalma-te, vento, acalma-te, mar. E os apóstolos ficaram ali. Meu Deus, quem é este que até o vento e o mar obedece? Mas ainda assim, meus irmãos, na hora que as ondas estão agitadas, nós tememos. Quando Jesus falou para Pedro andar até ele e ele andou sobre o mar, o que aconteceu com Pedro? Ele afundou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele deixou de olhar para Jesus. Só que nós nos esquecemos que os outros apóstolos não saíram do barco. Pedro, ainda que afundou, foi corajoso. Porque ele falou: eu vou até o Senhor. Eu vou, Senhor. Irmãos, talvez eu e você, a gente não tem coragem de sair do barco. Talvez eu e você não temos coragem de colocar o pé no mar e dar o primeiro passo, porque o primeiro passo dele foi firme. Depois ele afundou. Adorar quando tá tudo com problema. Adorar quando a gente não tem perspectiva. Meus irmãos, hoje a palavra perspectiva e circunstância faz parte de qualquer vida. Faz parte da vida do crente, da vida do ateu. Porque nós temos uma circunstância, nós temos uma questão que a gente fala: Senhor, e agora? Crendo ou não crendo? E aí, dá para adorar? Dá para adorar com diagnóstico? Dá para adorar sendo tão machucada, tão ferida? Dá para adorar com alguém com o dedo? Esses dias eu passei uma situação muito complicada no meu trabalho e aí eu falei: Senhor, tu és o meu advogado, o meu juiz. E às vezes, meus irmãos, nós não temos sangue de barata, a gente tem que ter sangue de Cristo correndo nas nossas veias. Mas a gente também tem problemas, né? Eu sou muito sincera aqui no sentido de falar que temos problemas. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha vida.
Não é fácil. Mas sabe o que eu preciso fazer? Adorar. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. E para eu estar em espírito e em verdade, eu não tenho que estar com tudo perfeito. Eu posso estar no tempo aqui de chorar, no tempo de plantar, no tempo de colher. Talvez, meus irmãos, esse momento da minha vida é o tempo de eu plantar. E para plantar, a terra tem que ser regada. No Salmo 126, fala exatamente sobre isso, para a gente continuar caminhando, plantando e chorando, porque nós vamos colher os feixes. Só, meus irmãos, que nós não podemos parar e nós precisamos adorar. Eu quero hoje incentivar você a ser um adorador. Mas adorar é quando você fecha os teus olhos e você não olha as circunstâncias, você não olha os problemas, você não olha nada. Não espere receber uma vitória para adorar. Não espere ser curado para adorar. Adore ao Senhor enfermo. Não espere receber uma promoção ou um emprego novo para adorar. Adore desempregado. Não espere ser honrada pelo seu marido e nem ser honrado pela sua esposa. Adore ainda no tempo da desonra. Não espere o cumprimento da promessa para adorar. Adore ao Senhor sem que a promessa ainda tenha acontecido. Adore ao Senhor sem a sua casa nova. Adore no aluguel porque você tem um teto para morar. Adore ao Senhor com o diagnóstico na mão. Adore ao Senhor com acusação. Adore ao Senhor independente do que esteja acontecendo, porque há tempo para todas as coisas. E há propósitos de Deus embaixo do céu, na minha e na tua vida. Eu te convido a adorar. Adorar? Sim. Adorar quando Deus não responde. Adorar quando a dor me consome e te consome. Adore. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Porque o Senhor procura adoradores. Ele procura adoradores e que ele venha achar em mim uma adoradora. Que ele venha achar em você uma adoradora e um adorador. Louve a Deus, adore ao Senhor. Coloque-o acima de tudo e de todos, porque ele vai honrar a minha e a tua fé. Vão, e se não acontecer, adore. Vão, e se der tudo errado, adore. Vão, e se as coisas não mudarem, adore. Irmãos, nós, muitas vezes a gente fala, né? Nós como cristãos, como crente, a vitória vai acontecer, se prepara para o culto da vitória, se prepara, e isso gera tanta expectativa em nós. Só que eu não sei quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Então, às vezes, eu e você, a gente está esperando o culto da vitória para adorar. A gente está esperando alguma coisa para adorar. E eu estou te convidando no dia de hoje a adorar quando Deus não responde. A adorar sem nada ter acontecido. Outro dia eu conversava com uma amiga e ela falou: Van, Deus não fala comigo. Porque eu oro, eu não sinto nada. Eu falei: mas quem disse que eu e você temos que sentir alguma coisa, irmãos? A gente sente frio e calor quando a gente sai de casa mal agasalhado ou com muita roupa e tá sol. Para com isso. Isso é você querer, colocar Deus em sentimentos, em arrepios. Às vezes a gente passa em alguma coisa, tem um arrepio, acho que é o Espírito Santo e não tem nada a ver com o Senhor. Irmãos, a fé muitas vezes não é palpável. Eu não pego, eu sei que o Senhor está comigo. Eu quero dizer para você, igreja, no dia de hoje, não espere arrepio, não espere eis que te digo, porque a palavra do Senhor já está aqui. E o Senhor Jesus falou que ia enviar o Consolador e que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ninguém precisa falar que Jesus me ama, porque eu sei que ele me ama. Ninguém precisa falar que o Senhor está comigo, eu não preciso sentir nada, porque eu sei que ele está comigo. E você? Adore. Tá tudo ruim? Adore, 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 adore.
porque o Senhor está no controle e há tempo para todas as coisas. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Fique com esta palavra. O Senhor falou comigo o dia inteiro hoje. Espero que fale com você também, assim como o Senhor ministrou ao meu coração. Que eu venha adorar e que eu venha dar tudo. Porque todo propósito tem um preço. Todo projeto tem um preço. E se eu e você estamos dispostos a pagar esse preço da adoração. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.